Capítulo 245. Mentiroso com uma identidade complicada. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Wales também sabia disso. Os homens-fera muitas vezes haviam sido enganados pelos humanos. Tantas vezes que, isso não era algo que eles pudessem contar por conta própria. Foi por isso que eles abrigaram uma intensa cautela em relação aos humanos e também porque pouquíssimos mercantes humanos conseguiram bandeiras da amizade. Homens-fera nunca dariam bandeiras da amizade para pessoas em que eles não confiavam, já que eles acreditavam que seria a maior profanação para as próprias bandeiras. De fato, além de Zalhai, não tinha outros mercantes humanos que haviam conseguido a bandeira da amizade por muitos anos. Nem mesmo das pequenas tribos como o bando Martelo Cabeça de Carneiro. Pode-se dizer que a bandeira da amizade na carruagem de Zalhai deixou Wales com uma ótima impressão em relação a Zalhai. Foi também por causa da bandeira que Wales queria cooperar com ele. Wales exalou e disse: "Eu espero seriamente que Zalhai seja um bom mercante. Se ele tiver uma grande quantidade de grãos e estiver disposto a vendê-lo para nós, então eu lhe darei de bom grado a nossa bandeira da amizade." E Eyal sabia o que Wales queria dizer. O que mais faltava para os homens-fera era grãos. Se ele pudesse realmente resolver o problema de grãos na tribo do Touro Hercúleo através de Zalhai, então ele estaria mais próximo da posição de chefe da tribo. E Eyal também esperava que fossem assim, mas ele também estava em alerta máximo em relação a Zalhai. Com um tempo longo em uma grande tribo e lutando contra Gazol em segredo por um período de tempo, o coração de Eyal ainda continuava muito sombrio. Um momento de silêncio se passou pela tenda antes que Eyal falasse: "Vamos sair e dar uma olhada. Eu estou cada vez mais curioso sobre Zalhai agora. Se ele realmente for um mentiroso, então ele deve ter uma identidade complicada. Um mentiroso com um equipamento espacial. Hehe. Acho que ele não é uma pessoa comum, não é?" Wales também começou a rir. De fato, se um mentiroso tivesse um equipamento espacial, ele deveria ter sido um mentiroso incrível. Depois de um tempo, Wales riu: "Vamos sair, professor", prometia Zalhai dar-lhe um bom brinde. E Eyal riu enquanto os dois saiam da tenda. Fogueiras foram feitas do lado de fora da tenda e os agali foram colocados para assar. Os homens-fera eram assim. Para eles, lhe servir um agali assado seria o maior tratamento. Embora Wales estivesse fora para um julgamento, não importava onde os homens-fera estivessem, eles levariam um rebanho de agali com eles. Passear enquanto pastava os agali era a vida dos homens-fera. Na verdade, os agali também eram sua comida, e era por isso que os levavam para qualquer lugar. A tribo não seria capaz de manter os agali. Mesmo se eles pudessem derrotar o ataque da tribo do Chacal, os agali teriam sido roubados. Mas eles tiveram sorte hoje. Eles se depararam com Zalhai que exterminou o povo da tribo do Chacal sem fugir, então esses agali foram mantidos. Wales naturalmente não seria mesquinho com alguns deles. Embora os que seguiram Wales fossem guerreiros, e eles estivessem entre a elite mais alta, eles frequentemente serviram como escolta para o pessoal classificado da tribo do Touro Hercúleo. As coisas que eles sabiam não seriam inferiores que os homens-fera normal, e o que eles poderiam fazer era melhor que os outros. Isso acontecia porque quando você está ao lado dos superiores, você deve aprender a servi-los. Os agali foram assados acima das fogueiras. O que foi especial sobre a ocasião era que algumas mesas tinham sido colocadas perto das fogueiras, o que não era uma visão comum. Ao lado de cada mesa tinha comis, e em cada uma das mesas tinha 2 pratos e uma taça de vinho. O mais notável era que, independentemente dos pratos, da taça de vinho ou potes de vinho, todas eram feitas de prata. Tudo isso demonstrou a natureza extraordinária do status do proprietário. Uma tribo comum de pequeno porte nunca teria tais coisas. Homens-fera eram nômades. Se eles colocassem essas coisas em seus comboios, precisariam de mais carruagens, o que incomodaria muito quando se movessem. Mas, algumas grandes tribos, para exibir suas identidades, prepararam tais coisas. Wales era um poderoso concorrente a chefe da tribo do Touro Hercúleo, então era certo que sua identidade fosse extraordinária. Trazer essas coisas não era algo para se imaginar. Depois de muitos anos de desenvolvimento, muitos da geração mais jovem dos altos poderes ainda mantinham a tradição de fazer o julgamento de passeio,
mas com a proteção das escoltas e o respeito de algumas pequenas tribos, o núcleo de suas tentativas mudou completamente. Agora isso não era muito diferente de viajar. Quando Wales viu que estava prestes a ficar pronto, ele olhou para Yale e disse: Professor, espere aqui. Eu irei convidar Zalhai. E Yale não se opôs a isso. Em sua opinião, colocando a questão de lado, sobre se Zalhai era ou não um mentiroso, Zalhai era um mago com força suprema, que sozinho poderia deixá-lo ganhar respeito em consequência. Wales, convidando Zalhai por si mesmo, era o suficiente para explicar o respeito que ele tinha por Zalhai. Wales caminhou em direção ao acampamento de Zalhai com 2 guardas atrás dele. Estes 2 guardas não trouxeram armas. No que se refere aos homens-fera, trazer armas para encontrar um amigo era um comportamento indelicado. Havia uma distância entre o acampamento de Zalhai e o de Wales, mas Wales não montou em sua própria montaria. Em vez disso, ele andou até o lado fora do acampamento de Zalhai. Zalhai usou suas carruagens para montar um círculo fora de seu acampamento por causa da batalha anterior. Dentro da formação, criaturas mortas-vivas estavam ali parecendo estátuas. A princípio, Wales presumiu que aquelas criaturas mortas-vivas fossem motoristas comuns das carruagens, mas quando ele foi até a frente deles, ele percebeu que estava enganado. Aquelas não eram pessoas de maneira alguma. Não importava quão excelente fosse um lutador, não teria como resistir por tanto tempo sem piscar. Nem sequer havia respiração. Wales não se sentiria desconfortável sempre que enfrentava lutadores humanos, mas ao enfrentar os mortos-vivos, Wales ainda se sentia inseguro. Depois de tudo, ele nunca havia visto mortos-vivos humanoides por mais do que algumas vezes. Precisamente no momento em que Wales estava decidindo se gritaria para Zalhai ou falaria com os mortos-vivos, Zalhai havia saído de sua tenda com Laura e os outros. Zalhai já sabia das criaturas mortas-vivas que Wales tinha chegado, então é claro que ele não manteria sua aparência. Afinal, a outra parte era um príncipe. Manter a aparência em excesso faria parecer que estivesse tentando se esforçar demais. Uma vez que Zalhai saiu, ele riu para Wales e disse: Irmão Wales, você estava esperando por mim com os agalis assados. Ha, eu estou morrendo de fome. Wales obviamente gostou de como Zalhai estava falando como um homem-fera. Ele também riu e disse: Irmão Zalhai, os agalis foram assados e o kumis foram colocados, estou esperando pela nossa bebida. Zalhai riu em seu caminho com Wales quando eles entraram no acampamento do mesmo. Uma vez que Zalhai viu os arranjos, ele ficou atordoado. Ele não esperava que Wales estivesse tão preparado quando fosse para os arredores. Se não fosse pelos numerosos e grandes carruagens ao redor, ele teria pensado que Wales também possuía equipamentos espaciais. E Yale estava sentado numa mesa enquanto esperava por Zalhai e os outros. Ao lado das fogueiras haviam muitas mesas pequenas, e cada mesa só podia acomodar uma pessoa. Normalmente, as mesas não eram grandes e pequenos tapetes foram colocados ao lado das mesas. Uma pessoa podia sentar num tapete diretamente. Assim que Yale viu que Zalhai e outros haviam chegado, Yale se levantou para cumprimentá-los. Zalhai e os outros imediatamente se curvaram para Yale. Afinal de contas, o status dos profetas na pradaria dos homens-fera era muito especial. Eles não podiam se dar ao luxo de ter a mínima inadvertência. Existia um ditado sobre a pradaria dos homens-fera que dizia: ofender um profeta significa ofender todos os homens-fera. Claro que só era válida para os humanos. Para os homens-fera, não era muito eficaz. No entanto, mesmo um chefe da tribo de uma grande tribo não ofenderia facilmente um profeta. Depois das formalidades, todos se sentaram, e outra pessoa trouxe a Zalhai e os outros um pouco de agali assado. De acordo com os atos habituais dos homens-fera, eles devem primeiro comer um bocado de carne de agali antes de beber o kumis. Isso mostrou sua importância para a comida. Depois de comer um bocado de agali assado, Wales ergueu sua taça de prata e estendeu-a para Zalhai. Os dois não estavam distantes, mas com a distância entre as mesas, os dois estavam separados por cerca de 2 metros. Wales falou com a taça levantada: Irmão Zalhai, obrigado por me ajudar. Por favor, tenha este brinde representando minha gratidão. Zalhai sorriu e ergueu a taça também. Você é gentil demais, irmão Wales. Nós somos amigos.
Não precisa ser muito educado quando os amigos se ajudam. Wales acenou para Zhao Hai em apreço e sacudiu o kumis dizendo, por favor. Zhao Hai também fez o mesmo, e ambos beberam o kumis de suas taças em um único gole. Depois de uma taça de kumis, Wales começou a conversar com Zhao Hai sobre assuntos casuais. Os dois conversaram enquanto comiam a gali e bebiam o kumis. Mas Zhao Hai sentiu que ele não estava comendo com muita felicidade hoje se comparado com o de Spierre. Não foi por causa do produto, mas da atmosfera. Eles podiam comer e beber alegremente com Spierre porque não havia nenhum esquema, mas aqui, Zhao Hai sentia que Wales e Yale estavam observando. Isso o fez se sentir muito desconfortável. Quando a terceira taça de kumis foi bebida, Wales perguntou a Zhao Hai, irmão Zhao Hai, você realmente tem muitos grãos para vender? Zhao Hai assentiu, sim. Muito. Eu quero trocar por algumas bestas mágicas especiais, até mesmo a gali. Claro, alguns dos produtos de Land Argali também são bons. Wales respondeu a Zhao Hai, irmão Zhao Hai, não é que eu não confie em você, é só que para nós homens fera, os grãos são muito importantes. Eu realmente quero saber quantos grãos você tem e então decidir como cooperar com você. Além disso, quero saber sobre a qualidade de seus grãos. Zhao Hai riu, não é nada. Eu posso lhe dizer que, agora, eu tenho 50 milhões de quilos de arroz de bambu, e haverá ainda mais no futuro. Quanto à qualidade? Vamos ver. Você pode deixar sua escolta ir e pegar alguns grãos do minha carruagem de grãos. Qualquer saco deles serve. Você pode pegar um pouco mais e então trazê-los aqui. Você pode dar uma olhada depois disso. Quando Zhao Hai mencionou que ele tinha 50 milhões de quilos de grãos, Wales respirava com a boca cheia de ar frio. Esta foi a maior quantia que ele já tinha ouvido falar. Se ele pudesse realmente obter os grãos, então a tribo do touro Hercúleo não precisaria se preocupar com problemas alimentares por muito tempo. Que tipo de conceito era 50 milhões de quilos de grãos? Era quantia suficiente para ser usada por uma grande tribo de 10 milhões de pessoas durante 3 dias. Claro, isso era por causa do fato de que os homens fera podiam comer mais que os humanos. Se fossem os humanos, esse número se multiplicaria por muitas dobras. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.